Preste muita atenção, pois o que estou prestes a revelar não apenas explicará as mulheres, mas explicará você mesmo. A vida inteira lhe disseram que, para conquistar o amor de uma mulher, você deve dar-lhe atenção, cobri-la de validação e fazê-la sentir-se a única pessoa no mundo. E, paradoxalmente, quanto mais você faz isso, mais ela escapa por entre os seus dedos. E o homem que parece indiferente, que não se curva aos caprichos dela, torna-se aquele que ela não consegue tirar do pensamento. Isso não é um acidente, é psicologia. Carl Jung escreveu uma vez: a tarefa do homem é tornar-se consciente daquilo que emerge do inconsciente. O que as mulheres respondem quando um homem as ignora não é grosseria, mas consciência. Ele não está preso numa fome inconsciente por aprovação. Ele não irradia necessidade. Ele é, em vez disso, um homem enraizado na sua própria realidade. E a psique feminina é magnetizada por isso. Pense bem. O homem que a ignora nem sempre é o mais rico, o mais bonito ou o mais hábil com as palavras. O que ele possui é a aura de alguém cuja vida não orbita em torno dela. E Jung alertou-nos sobre essa dinâmica quando observou: a posse de uma força mental independente é uma arma que não pode ser ignorada. O homem que carrega esta arma aciona inconscientemente os instintos mais profundos dela, não por ser cruel, mas por incorporar o princípio masculino que ela anseia, a autodireção. Quando você dá atenção constante, torna-se previsível. E Jung disse: a coisa mais aterrorizante é aceitar-se por completo. O homem que a ignora não está a fugir. Ele está simplesmente ocupado a aceitar-se. Ele enfrentou a sua solidão, abraçou a sua individualidade e escolheu o seu caminho sem precisar do aplauso dela. Isso a aterroriza e fascina ao mesmo tempo. Porque enquanto a maioria dos homens desmorona sob o medo de a perder, ele irradia a força de alguém que não pode ser possuído. E aqui está o paradoxo que enlouquece as mulheres. No momento em que um homem prova que não precisa dela, ela começa a sentir que precisa dele. Não é manipulação, é magnetismo. Jung revelou: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. A maioria dos homens vive como escrava da necessidade inconsciente de validação feminina, mas o homem raro que torna essa fome consciente, é por isso que ela fica obcecada. Não porque ele retém o amor, mas porque ele encarna uma verdade que ela não consegue abalar facilmente. A verdadeira masculinidade é autossuficiente. E a atração dela, por isso, está gravada profundamente na sua psique. Homens, aqui está a camada mais profunda que a maioria nunca vê. Quando uma mulher se torna obcecada pelo homem que a ignora, o verdadeiro objeto da sua obsessão não é ele, é a sua própria projeção. Carl Jung disse: o erro psicológico mais perigoso é a projeção da sombra sobre os outros. O que isso significa para você? Significa que, quando você se mantém firme na sua independência, ela projeta em você todas as qualidades que gostaria de ter dominado em si mesma: força, desapego, certeza interior. É por isso que o homem que a ignora fica gravado a fogo na sua imaginação. Ele não é simplesmente uma pessoa. Ele se torna uma tela para a sua psique projetar os seus desejos e medos inconscientes. E a projeção é poderosa. Ela transforma a atração comum em obsessão. Você, como homem, deve entender que a obsessão dela não é prova da sua superioridade. É a prova de que você saiu do roteiro previsível e ela não consegue simplesmente arquivá-lo nas suas categorias de controle. Jung escreveu: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Aplique isso ao mundo dela. O fato de ele a ignorar a irrita, mas também a força a confrontar
verdade sobre si mesma, a sua insegurança, a sua fome por validação, a sua necessidade não reconhecida por um homem que não pode ser domado. Essa irritação torna-se fascínio, e o fascínio torna-se obsessão. Mas aqui está o ponto crucial para vocês, homens. Vocês não podem fingir isso. Se você tentar representar o papel do homem que ignora as mulheres enquanto secretamente ainda está desesperado pela aprovação delas, você será desmascarado. Jung foi claro quando disse: você é o que você faz, não o que você diz que vai fazer. As mulheres sentem quando o desapego de um homem é genuíno e quando é teatro. Apenas o homem que se enfrentou genuinamente, que encarou a sua solidão e fez as pazes com ela, possui o poder silencioso que a atrai mais profundamente, sem esforço. E note o paradoxo novamente. A obsessão não nasce da crueldade, mas da soberania. O homem, o homem que a ignora não está a jogar jogos. Ele está simplesmente absorvido na sua própria missão. O seu trabalho, o seu propósito, o seu crescimento exigem a sua energia, e esta mesma orientação, esta recusa em orbitar ao redor dela, o torna o centro gravitacional dos pensamentos dela. Ele não persegue, mas ela não consegue parar de persegui-lo na sua mente. É por isso que as percepções de Carl Jung são atemporais. Ele escreveu uma vez: o privilégio de uma vida é tornar-se quem você verdadeiramente é. Quando um homem vive por esta verdade, as mulheres sentem-no imediatamente. Ele não está a fingir ser forte, ele é forte. Ele não está a agir de forma misteriosa, ele é naturalmente misterioso, porque está demasiado ocupado a tornar-se ele mesmo. E neste espaço, a obsessão dela floresce porque ela sente a atração de um homem que é completo em si mesmo. Se você quer entender por que as mulheres ficam obcecadas pelo homem que as ignora, precisa compreender o conceito de individuação de Jung. Este é o processo de se tornar o seu verdadeiro eu, integrando tanto as suas forças quanto as suas sombras numa única identidade completa. Jung escreveu: individuação significa tornar-se um indivíduo, e na medida em que a individualidade abrange a nossa unicidade mais íntima, última e incomparável, implica também tornar-se o seu próprio eu. Agora, eis o que a maioria dos homens nunca percebe. As mulheres não o estão a testar conscientemente quando buscam a sua atenção, a retiram ou criam tempestades emocionais. Estas são tentativas inconscientes de medir o nível da sua individuação. Uma mulher sente instintivamente quando um homem ainda não se tornou ele mesmo, quando ele ainda está fragmentado, ainda dependente das respostas emocionais dela para se sentir completo. Esse tipo de homem desmorona sob os testes dela. E, uma vez que ele desmorona, torna-se esquecível. Mas o homem que a ignora, não por despeito, mas porque o seu foco está enraizado no seu próprio devir, mostra-lhe algo que ela não consegue abalar. Ele está além do controle dela. Jung advertiu: não há chegada à consciência sem dor. E é exatamente por isso que a obsessão começa. Um homem que se mantém firme em si mesmo cria um desconforto na psique dela. Ela sente dor porque não consegue comandar totalmente a atenção dele. Mas essa dor também a desperta, faz com que ela confronte as suas próprias inseguranças e acende um estranho fascínio. Você precisa ver quão profundo isso é. Quando você não cede, quando não está desesperado para acalmar todas as inseguranças dela, ela sente o peso das suas próprias sombras emergindo do inconsciente. E em vez de fugir, ela se agarra a você, porque você não é mais apenas um homem na vida dela. Você é um espelho que reflete tudo o que ela ainda não resolveu dentro de si. E aqui está a parte que a maioria dos homens perde.
Ela não fica obcecada por você porque você a está a ignorar. Ela fica obcecada porque ignorá-la é a prova de que você já passou no teste da individuação. Você se tornou você mesmo. Jung declarou: o mundo perguntará quem você é, e se você não souber, o mundo lhe dirá. A maioria dos homens permite que as mulheres, a sociedade e o desejo lhes digam quem são. O homem raro, que sabe quem é, que está ocupado a tornar-se em vez de a implorar, força o mundo e as mulheres a girarem em torno dele. É por isso que ela não consegue esquecê-lo, porque nele ela não vê um menino a precisar de validação, mas um homem que já reivindicou a sua identidade. E a obsessão nada mais é do que a sua psique a lidar com a realidade de que tais homens são raros. Se você quer entender a obsessão na sua essência, deve compreender o ensinamento de Jung sobre a sombra. Ele escreveu: ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar a escuridão consciente. O que isso significa para você? Significa que as partes de si mesmo que você evita, a solidão, a fome por validação, o medo da rejeição, são as próprias forças que o controlam quando não são reconhecidas, e as mulheres sentem isso instantaneamente. O homem que a afoga em atenção geralmente não o faz por força, mas por medo. Ele dá porque tem pavor de a perder. Ele elogia porque tem pavor de ser invisível. Ele se agarra porque não consegue encarar o seu próprio vazio, e isso o torna fraco aos olhos dela. Mas o homem que a ignora enfrentou a sua sombra. Ele olhou para a sua solidão, a sua fome, a sua dor e sobreviveu. Ele não projeta mais essas fraquezas nela. Em vez disso, ele irradia uma independência que faz o sistema nervoso dela vibrar de fascínio. Jung escreveu: conhecer a sua própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros. Você vê o poder nisto. Quando um homem a ignora, não é crueldade, é mestria. Ele não desmorona quando ela retira o afeto. Ele não entra em pânico quando ela o testa. Ele não se desfaz quando ela parece distante. Por quê? Porque ele já enfrentou a distância dentro de si mesmo. Ele confrontou a rejeição no silêncio da sua própria mente. E assim, quando ela lança a sua sombra sobre ele, ele não vacila. Essa resistência é o que o torna inesquecível. As mulheres não são obcecadas pela fraqueza. Elas são obcecadas pelo mistério da força. Elas não são viciadas na facilidade. Elas são viciadas na resistência. O homem que resiste a desmoronar perante os testes dela cria a própria tensão que a liga mais a ele, e Jung revelou a razão. Não há nascimento da consciência sem dor. Uma mulher não cresce quando tem controle total sobre um homem. Ela cresce quando encontra resistência, quando encontra um homem que não se dissolverá pela sua aprovação. E é por isso, homens, que ignorá-la a deixa obcecada, porque desperta algo primal nela. Confronta-a com a percepção de que ali está um homem que ela não pode comandar totalmente. E nessa percepção, a sua mente começa a circular, a questionar, a desejar. Isso é obsessão, não pela crueldade dele, mas pela sua soberania. Se você realmente quer entender por que as mulheres se tornam obcecadas pelo homem que as ignora, deve compreender o conceito de anima e ânimos de Jung. Jung escreveu: a anima é o arquétipo da própria vida. Para os homens, este é o elemento feminino dentro da sua psique. Para as mulheres é o ânimos, o princípio masculino dentro delas. E aqui reside o segredo. Quando uma mulher encontra um homem que não orbita ao seu redor, ela é forçada a confrontar o seu animus. O homem que a ignora desperta este ideal masculino interior que ela carrega inconscientemente. Ele se torna, na sua imaginação, a personificação
do que lhe falta interiormente: força, certeza, autodeterminação. Jung explicou: o ânimos é o depósito de todas as experiências ancestrais da mulher com o homem. Isso significa que a obsessão dela não é apenas sobre você como indivíduo, é sobre todo o arquétipo da masculinidade que você desperta na mente dela quando se recusa a mergulhar na carência. É por isso que ela não consegue parar de pensar no homem que a ignora. Ele a força a lutar com o seu próprio mundo interior. Ele representa não apenas carne e osso, mas a própria imagem da energia masculina, inalcançável, independente e soberana. E é isso que o grava na sua psique muito tempo depois de outros homens terem desaparecido. Mas aqui fica o aviso para você. Se você entender mal essa dinâmica, pensará que a lição é simplesmente ignorar as mulheres. Isso é infantil. Jung escreveu: um homem que não passou pelo inferno de suas paixões nunca as superou. Em outras palavras, você não deve fingir estar desapegado. Você deve, de fato, conquistar a sua fome interior. Você deve passar pela sua necessidade de validação, encará-la e superá-la. Só então a sua independência será real, e só então a obsessão dela será real. Os homens que fingem indiferença acabam desmascarados. Os homens que vivem a indiferença, porque a sua missão, o seu trabalho, o seu crescimento os consome, tornam-se irresistíveis. Uma mulher consegue sentir essa diferença nos ossos. Um está a atuar, o outro é poder. Portanto, entendam isto, homens: a obsessão das mulheres não é uma recompensa por um truque, é um reflexo da sua autenticidade. Quando você encarna a sua missão, quando você encarna a soberania, quando você encarna o princípio masculino, que se mantém completo sem ela, ela não pode deixar de projetar o seu ânimos em você. Você se torna o símbolo do que ela busca inconscientemente. E é por isso que ela sonha com você, anseia por você, fica obcecada por você. Não por você ser cruel, mas por ser completo. A psicologia coletiva sobre a qual Jung nos avisou. Ele disse: quanto maior a multidão, mais insignificante o indivíduo se torna. A maioria dos homens, sem perceber, vive como parte da multidão. Eles agem de formas previsíveis, desesperados para agradar, desesperados para serem escolhidos, desesperados para serem validados. Este padrão coletivo os torna invisíveis, porque as mulheres já ouviram 1000 vezes, mas o homem que a ignora rompe com a multidão. Ele não está a jogar o jogo comum, e só isso já o eleva. Jung lembrou-nos: a maior tragédia da família são as vidas não vividas dos pais. E eu digo-vos, a maior tragédia dos homens de hoje é a sua individualidade não vivida. Eles trocam a sua singularidade por aprovação, pensando que isso lhes garantirá o amor. Mas, ao fazê-lo, tornam-se ruído de fundo. O homem que a ignora não é ruído de fundo. Ele é um sinal. A sua vida, a sua missão, a sua individualidade brilham tão intensamente que ela não pode deixar de notá-lo. Isso não acontece porque ele busca a atenção dela, mas porque ele já não a busca de todo. Ele está livre da hipnose coletiva que escraviza a maioria dos homens. E aqui está o que você deve ver. A obsessão não nasce da abundância. Ela nasce da escassez de homens que se mantêm sozinhos, que trilham o seu caminho, independentemente de quem repara. Jung disse: o privilégio de uma vida é tornar-se quem você verdadeiramente é. É por isso que as mulheres ficam obcecadas, porque quando encontram um homem que reivindicou este privilégio, elas sabem quão raro ele é. Elas sabem que tais homens estão quase extintos num mundo cheio de seguidores. É por isso que o homem que a ignora permanece na sua psique muito depois de os outros serem esquecidos. Ele não é descartável, porque não é intercambiável. Ele é único. Ele é um indivíduo.
E isso o torna inesquecível. Mas aqui está o paradoxo que os homens devem entender. Você não pode ter como objetivo fazer as mulheres ficarem obcecadas por você. Se essa for a sua missão, você já está preso na necessidade. Em vez disso, a sua missão deve ser o que Jung chamou de individuação. Tornar-se completo, integrar a sua sombra, viver o seu destino. E aí a obsessão torna-se um subproduto, não o objetivo. Porque, na verdade, o que as mulheres querem, o que anseiam, pelo que ficam obcecadas, não é simplesmente o homem que as ignora. É o homem que se tornou ele mesmo. Nós viajamos fundo na psicologia de Jung. E a verdade é clara. As mulheres não ficam obcecadas pelo homem que as ignora por crueldade. Elas ficam obcecadas porque nele veem algo raro. Um indivíduo que saiu da jaula da necessidade, que passou pelo fogo da sua própria solidão, que reivindicou a sua própria alma. Jung escreveu: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. A maioria dos homens chama os seus fracassos no amor de azar. Eles não veem que é a sua fome inconsciente por aprovação que os destrói. Mas o homem que torna isso consciente, que não busca mais validação para se sentir completo, torna-se o próprio destino. Ele se torna o homem que as mulheres não conseguem esquecer. Você deve entender, a obsessão dela não é o objetivo, é um efeito colateral. O verdadeiro objetivo é o que Jung exigia, a individuação. O privilégio de uma vida é tornar-se quem você verdadeiramente é. Essa é a sua tarefa. Esse é o seu chamado. Se você viver pela atenção dela, perderá a si mesmo e a ela. O homem que a ignora não o faz para jogar jogos. Ele o faz porque já está consumido por algo maior. A sua missão, o seu crescimento, o seu destino. E num mundo onde a maioria dos homens implora para ser notada, esse é o poder supremo. É por isso que ela não consegue tirá-lo da cabeça, porque ele não está a tentar ser escolhido. Ele já escolheu a si mesmo. Então, homens, ouçam-me com clareza. Não persigam a obsessão, persigam a mestria. Não procurem manipular os pensamentos dela. Procurem comandar a vossa própria alma. Como Jung nos disse, quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. As mulheres ficam obcecadas por homens despertos, homens que vivem de dentro para fora, homens que trilham o seu caminho, quer sejam observados ou não. Se você quer mudar a sua vida, pare de perguntar: como posso fazê-la querer-me? E comece a perguntar: como posso tornar-me eu mesmo? Faça isso, e você não precisará perseguir as mulheres. Elas o sentirão nos ossos, nas suas sombras, nos seus sonhos, e não conseguirão esquecê-lo. Quero deixar-vos uma direção, não apenas filosofia, não apenas ideias, mas uma bússola que vocês podem carregar na vossa vida diária, porque o que Jung nos ofereceu não é teoria para estantes, é remédio para a alma. Jung escreveu: o mundo perguntará quem você é, e se você não souber, o mundo lhe dirá. E o mundo lhe dirá. Essa é a armadilha em que a maioria dos homens cai. Eles deixam que as mulheres, a cultura, os amigos ou as redes sociais lhes digam quem devem ser. E depois perguntam-se por que ninguém os respeita, por que nenhuma mulher fica obcecada por eles, por que a sua presença não deixa marca. A razão é simples, eles não responderam à pergunta por si mesmos. Então, aqui está a sua direção. Pare de orbitar em torno da aprovação das mulheres. Comece a orbitar em torno da sua missão. Pare de se afogar no ruído dos outros. Comece a ouvir o silêncio interior. Jung declarou: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Cada vez que você busca a validação de uma mulher, você está a sonhar. Mas quando você se volta para dentro, quando enfrenta os seus medos, quando constrói disciplina, quando cria uma vida que o entusiasma, isso é despertar.
E uma vez desperto, você não precisa mais ignorar as mulheres. Você está simplesmente demasiado ocupado a viver, demasiado ocupado a tornar-se, demasiado ocupado a criar. E, paradoxalmente, é aí que elas não conseguem parar de pensar em você. Não porque você perseguiu, não porque jogou jogos, mas porque se tornou o que poucos homens ousam ser, um homem que escolheu a si mesmo. Então, aqui está o meu chamado para você. Torne-se esse homem. Trabalhe-se em silêncio até que a sua presença se torne um rugido. Enfrente a sua sombra até se tornar inabalável. Construa a sua missão até que o seu tempo seja valioso demais para ser desperdiçado a implorar. E quando você viver desta forma, as mulheres notarão. O mundo notará. Você notará, porque finalmente se verá com clareza. Jung escreveu: Eu não sou o que me aconteceu. Eu sou o que escolho me tornar. Lembre-se disto todos os dias. Você não é definido pela rejeição, pelo desgosto ou pelo fracasso. Você é definido pelo homem que escolhe tornar-se agora. Torne-se ele, e o mundo e as mulheres jamais o esquecerão. Agora, se isto abriu os seus olhos, não guarde para si. Curta este vídeo, compartilhe com outros homens que precisam ouvir esta mensagem e inscreva-se para mais. E se você acredita no que estamos construindo aqui, apoie o canal através do link na descrição. Juntos, vamos despertar uma geração de homens que não mais imploram para serem escolhidos, porque eles escolheram a si mesmos.